Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um daqueles vídeos onde eu vou responder algumas dúvidas calvinistas, tá bom? E essa é complicada, né? Porque sempre que a gente começa a estudar calvinismo, teologia reformada, coisas assim, a gente se depara com aquelas questões bem complicadas, né? De tipo, soberania de Deus e responsabilidade humana. E a gente já tem um vídeo no canal sobre isso, você pode dar uma olhada aí, mas eu queria falar, hoje, na verdade, não é nem respondendo uma dúvida, vamos dizer assim, mas eu queria dar uma palavra para você, mas que te conforte o coração, porque eu sei que, cara, é muito difícil às vezes lidar com essas coisas e ficar cheio de questões na cabeça que parece que mais deixaram a gente confuso depois que aprendeu alguma coisa do que esclareceu, né? Às vezes a gente termina assim, a gente começa a estudar uma parada e fica mais confuso depois que estudou do que... Nossa, parece ter uma coisa aqui na boca, cara. Do que antes da gente estudar, né? O que é super normal, tá bom? É uma curva de aprendizado. Sempre que você começa a estudar uma coisa, você acha que você sabe demais. Aí você vai vendo que não sabe nada. E depois você começa a aprender de verdade, aí é de verdade mesmo, você vai aprender. Mas a dúvida geralmente é sobre a soberania de Deus, né? Como lidar com a soberania de Deus de uma maneira saudável, sem cair em hipercalvinismo, né, que é aquela ideia de que absolutamente todas as coisas, assim, Deus criou robôs que só estão executando, Deus deu play, assim, e tá assistindo tudo rolar de um jeito, sei lá, mecânico, né? E isso é mentira, porque a Bíblia mostra a forma de Deus agir e não é mecanicista, tá bom? Pelo contrário, crer na transcendência de Deus nos leva a conhecer também a sua imanência. Do mesmo jeito que Deus é transcendente, que Ele está acima de tudo, Ele é muito maior do que a nossa racionalidade pode compreender, né? Deus Ele é conhecível, vamos dizer assim, mas não de maneira extensa e exaustiva. Nós não conseguimos delimitar tudo a respeito dele justamente porque Ele é transcendente. Mas a sua transcendência não anula a sua imanência, ou seja, Ele se manifesta a nós e se relaciona conosco. Mas é fato que quando você entende que sim, os decretos de Deus são reais, Ele decreta todas as coisas e nada foge à sua vontade permissiva, vamos dizer assim. Nada foge do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua onisciência e tampouco da sua onipotência e da sua onipresença, o que significa então que Deus tudo sabe, tudo vê, Ele tudo pode. Tudo isso que nós falamos nos leva a crer, às vezes, que, então, nada do que nós fazemos vai mudar alguma coisa, não é verdade? Como, por exemplo, pregar o evangelho. Essa é uma questão que sempre se levanta. Por que raios eu vou pregar o evangelho se Deus já determinou quem são os seus eleitos? Não é verdade? Por que eu vou pregar o evangelho se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Ou então... Porque se eu já fui salvo, por que eu vou para a igreja se eu já fui salvo, né? E Deus vai me salvar de qualquer forma? Ou melhor, Deus já sabe se eu vou ser salvo ou não. Então o que eu fazer agora não vai mudar nada no que Deus está fazendo. Coisas assim, sabe? Que mexem com o entendimento de livre-arbítrio, principalmente, né? Mas a questão aqui é que nós entendemos muitas vezes que estudar a soberania de Deus é estudar os acontecimentos atuais, né? A gente acha que é isso. Então assim... A gente descobre que Deus é soberano sobre todas as coisas, que nada foge ao seu entendimento e que ele sim, ele domina sobre tudo, os seus decretos é o que acontece e tudo que aconteceu está debaixo da sua soberania. Sim, mas nós achamos que isso lida aqui com a gente nos pequenos detalhes, né? Nós tendemos a enxergar as coisas dessa maneira, que se eu seguro um suporte como esse aqui, é porque Deus, ele projetou, escreveu num livro como um autor de qualquer história. Eu ia pegar um livro aqui mesmo, não precisa, né? Como um autor de qualquer história escreveu que seria assim exatamente agora e que eu abriria essa perninha do suporte e abaixaria agora. A gente fica nessas viagens, sabe? E muitas vezes, cara, eu sei que parece besteira, mas muito crente fica preso nessa parada. Inclusive tem muita gente que às vezes olha com preconceito pro calvinismo, pra doutrina reformada, por causa dessas esquisitices que muita gente cai, né? Do mesmo jeito que tem espantalho de tudo por aí, né? Mas o que eu tô dizendo é que às vezes as pessoas ficam presas nisso, pensando sempre se, fulano que tá desviado,
Será que ele vai vir a crer? Será que ele é um eleito de Deus? Ah, mas e fulano que um dia foi da fé, será que ele era um eleito? E se ele voltar, significa que ele era um eleito. Se ele não voltar, ele não era. E as pessoas ficam assim, e será que eu sou um eleito? E elas começam a ficar nessa viagem. E deixa eu falar pra vocês assim, eu quero usar até uma ilustração pra vocês saírem um pouco dessa neura, sabe, de ficar tão preso nessas questões, porque a doutrina calvinista, a doutrina reformada nunca foi sobre isso, né? Teologia reformada, ou calvinista, chama como você quiser, nunca foi sobre ficar tentando descobrir os decretos de Deus, né? Coisas assim. Pelo contrário, a palavra de Deus nunca nos recomenda ficar tentando descobrir o que Deus decretou. Nunca, nunca. Pelo contrário, na lei Deus proibia certas atividades que lidassem com isso, com adivinhação e coisas assim. O Senhor nunca encorajou o povo a buscar essas coisas. Pelo contrário, o Senhor sempre nos encoraja a buscar os seus preceitos. Mas presta atenção nessa ilustração. Imagina, nós estamos aqui, eu estou agora no meu quarto, sentado numa cadeira aqui, e nesse momento, meus amigos, segundo a ciência, a Terra está a girar, ok? A Terra está girando, e girando rápido o suficiente para a gente se dar conta que ninguém é capaz de girar mais rápido que a Terra aqui na Terra, né? Entendeu? Ninguém vai passar a rotação da Terra. Tipo assim, o movimento que a Terra está fazendo, eu não vou conseguir fazer mais rápido a fim de ficar no mesmo lugar sempre. Não, a Terra está girando e nós estamos girando junto com a Terra, não é verdade? Só que todos nós temos a consciência de que a Terra é um espaço tão grande, que essa rotação, mesmo que seja muito rápida, não nos afeta. Não nos afeta aqui agora. Por exemplo, eu não estou ficando tonto porque a Terra está girando, né? As minhas coisas não estão caindo, né? A porta não está se abrindo sozinha porque a Terra está girando. Na verdade, tudo tá bem paradinho aqui agora, tá bom? Tá tudo bem parado. A janela tá fechada, não tem nem vento, né? Então, essa rotação da Terra, ela não me atinge, apesar de eu estar nela. Ela está acontecendo, né? E eu sei disso porque alguém mais inteligente que eu conseguiu se dar conta dessas coisas, mas por mim mesmo eu nem perceberia, né? É por isso que demorou um bom tempo para a humanidade chegar nesses conhecimentos, porque simplesmente pela experiência humana ninguém seria capaz de determinar que a Terra está girando, a não ser que a gente observasse os astros e coisas assim, mas enfim. O ponto todo é que, tá vendo? É uma realidade, tá acontecendo, me afeta, por mais que eu não esteja sendo impactado diretamente em cada pequena atitude da minha vida. Apesar de que eu sei que cada pequena atitude da minha vida está de acordo com essa direção, já que eu mesmo não posso nem alterá-la, nem percebê-la, nem identificá-la. Percebe? Então, é mais ou menos assim com a soberania de Deus. Deus é soberano. E para que serve então saber sobre a soberania de Deus? Aqui você chegou onde você tem que perguntar. Palmas para você e para mim, chegamos juntos na questão das questões com relação à teologia reformada. Teologia reformada não é sobre identificar decretos. Teologia reformada é sobre dar a glória devida ao nome de Deus. Por isso que a grande chave ali, o grande centro de toda a teologia reformada, calvinista, é essa palavrinha que nós acabamos de falar. Glória. Glória. Dar a glória devida ao nome de Deus. E por isso que lidar com a soberania de Deus não é tentar identificar os seus decretos. Lidar com teologia calvinista não é tentar identificar os eleitos, ok? Na verdade, é dar a glória a Deus. Por que que a soteriologia calvinista, ou seja, a visão calvinista a respeito da salvação, é tão importante para quem crê nisso? Porque é dessa forma que nós identificamos que nós, por nós mesmos, não chegaríamos à salvação. A glória da salvação não pode ser dada a mim de maneira alguma, nem a minha crença é algo digno de eu me gloriar. Eu não posso me gloriar na minha fé, porque a fé é um dom que Deus me deu. É disso que se trata. E não sobre, será que sou um eleito? Será que fulano é um eleito? Meus amigos, a eleição é algo que antecede a tudo que nós sabemos. A palavra fala que quem Deus elegeu, elegeu antes da criação do mundo, né? Portanto, esse não deveria ser um fator, e você não vai encontrar os apóstolos pensando nisso para avaliar a pregação ou coisa do tipo. Ah, por que eu vou pregar se fulano está eleito? Você prega porque Deus disse que você devia pregar. Jesus disse, ide e pregar o evangelho. Isso devia ser o suficiente,
né? Ah, por que eu deveria viver em santidade se Deus já sabe se você é salvo? Não. Você vive em santidade porque você vive em obediência à palavra de Deus, porque você deseja ver a glória de Deus. Tá vendo que toda vez que alguém começa a cair nessa parada de mas se Deus é soberano, então significa que tal coisa, e fazer cálculos com a soberania de Deus, isso é exatamente a mesma coisa que alguém como eu aqui ficar pensando, não, eu vou colocar o meu celular aqui porque se a Terra girar pra cá, aí ele não vai cair. Tá vendo? Que coisa inútil, né? A Bíblia não encoraja você a ficar pensando em como lidar com a soberania de Deus, porque você não lida com a soberania de Deus, é a soberania de Deus quem lida com você. Da mesma forma como eu não controlo a rotação da Terra. Eu apenas estou aqui, isso está acontecendo. E tudo que eu faço, né, é debaixo de um espaço que o Senhor nos deu, grande o suficiente para não sermos afetados diretamente por essa rotação, apesar de estarmos, sim, diante dela e do que está acontecendo. E submissa a essa rotação do mesmo jeito. A soberania de Deus não serve para nós ficarmos avaliando que tipo de atitude vamos tomar. Não, nós só sabemos que é. É porque Deus é soberano, né? Isso é importante porque se nós não entendermos essa realidade, né? Se nós não respondermos a isso da forma como nós deveríamos, segundo a Escritura, nós vamos deixar de glorificar a Deus no que deveríamos glorificar e vamos ficar perdendo tempo naquilo que o apóstolo Paulo recomendou para Timóteo de nunca perder tempo. Você sabe o que é? Discussões inúteis e intermináveis. É por isso que eu falo, às vezes aqui, a pessoa comenta e fala, né, que eu me denomino calvinista da paz. Mas não é porque eu não ligo pra nada e tanto faz pra mim o que acredita, não. Mas é porque muitas vezes nós caímos em discussões intermináveis sobre o que a Bíblia nunca ordenou que a gente buscasse. Agora tem algo que a Bíblia ordena assim a gente aprender, e não são os decretos de Deus, porque os decretos de Deus é aquilo que está acontecendo. Enquanto o que a Bíblia nos ordena descobrir são os preceitos de Deus. Sabe o que são os preceitos de Deus? Os preceitos de Deus têm a ver com o caráter de Deus, os mandamentos. É isso que nós deveríamos aprender. Nós deveríamos aprender sobre o caráter de Deus para tomarmos decisões que estejam mais próximos daquilo que o caráter de Deus tem. Acho que é uma notificação até aqui. Então, não buscar entender os decretos. É a mesma coisa sobre pregar o evangelho para alguém ou não pregar. Alguém que fica preocupado com os decretos vai ficar pensando assim, será que eu prego para ele? Porque aí eu tenho que saber, será que ele é um eleito? Será que Deus decretou a salvação desse ou não? Isso é ficar preocupado com os decretos. A Bíblia não ordena isso, pelo contrário, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Enquanto o que a Bíblia espera é que eu me lembre dos preceitos e de pregar o evangelho. Então eu devo obedecer e devo pregar. Porque se for da vontade de Deus, será. Eu só preciso garantir que eu sou fiel ao que a palavra diz. E é isso que nós devemos fazer. Então não fiquem preocupados com discussões intermináveis. Não fica filosofando em cima da glória de Deus. Pelo contrário, a glória de Deus é isso, é o que é. Tudo o que acontece, tudo o que existe está debaixo do conhecimento infinito, eterno e imutável do Deus soberano que criou os céus e a terra. E nós, meus irmãos, o que sobra para nós é corar de vergonha e obedecer a palavra de Deus, tá bom? Não fique preocupado com isso. Viva a vida buscando obedecer aos preceitos de Deus. E não perca tempo tentando descobrir o que o Senhor não ordenou que você descobrisse, ok? Beleza? Eu espero que você tenha entendido e eu espero que esse vídeo sirva tanto para apaziguar o seu coração, mas também para você viver uma vida em uma devoção mais real e verdadeira e não em torno de discussões intermináveis. Isso não leva a gente a nada, beleza? Então, se você gostou, dá um like, comenta alguma coisa, envie esse vídeo para alguém, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa sininho para receber notificação, faz tudo isso aí, porque aí você ajuda esse canal aqui a crescer e a chegar em mais pessoas, e esse é o nosso objetivo, beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo, valeu, falou!